Meu nome é Luiz Pérez, eu tenho 31 anos, eu nasci em Botucatu, interior de São Paulo. Sou brasileiro, mas sou espanhol também, por ascendência, por opção, por vivência, por família. E atualmente eu moro em São Paulo. Consumir para mim é, antes de mais nada, é o que eu sou e o que eu não sou. Em função das escolhas que a gente faz ao consumir, a gente acaba definindo quem somos e das renúncias que fazemos ao não consumir, quem deixamos de ser ou quem poderíamos ser e acabamos não sendo. Além disso, consumo para mim é pertencer. Eu que sempre tive a minha vida entre duas águas, entre vários lugares. É muito engraçado, porque quando eu estou num lugar eu sinto falta de consumir determinadas coisas, produtos, pessoas, espaços, vivências do outro lugar. Quando eu vou para outro lugar eu sinto falta do que eu estava imediatamente depois, anteriormente. Então acho que para mim consumir é isso também, pertencer, exercer cidadania. É uma pleiade de coisas e principalmente é prazer. Acho que tem várias, né? A minha própria trajetória de qualquer um, ela é em grande medida marcada pelo consumo, né? Tem algumas histórias da minha infância, principalmente, que sempre ficaram marcadas para mim. A primeira delas foi na eleição de 88. Acho que era um momento onde existia uma vontade de mudança, de transformação, e realmente o Brasil parou para assistir, para participar daquelas eleições, como acho que nunca mais faremos, né? Eu era bastante jovem e eu decidi montar um comitê eleitoral na casa dos meus pais. Não foi uma ideia muito bem aceita em casa, mas aí para apaziguar os ânimos entre as distintas ideologias e correntes que tínhamos, virou um comitê supra-multipartidário. Então eu ia nos comitês políticos dos candidatos, numa cidade do interior, ou seja, tem poucos, né, e pedia material de campanha. Tudo ia muito bem, então fui no do Caiado, peguei material de campanha, fui no do Collor, do Lula, do Brizola, etc, etc. Do Covas. E tinha alguns que não tinha comitê em Botucatu. Então eu escrevia carta na máquina de escrever, mandava, tudo no meu nome, e às vezes recebia alguma coisa em casa. O problema foi quando o Maluf, que não tinha comitê na minha cidade, eu escrevi para o comitê do Maluf, que era do lado, de uma cidade vizinha, Bauru, e não sei se ele ficou empolgado ou se sobrava material de campanha. Um belo dia toca a campainha em casa, tinha um caminhão de adesivo, folder, e o comitê, que era para ser uma brincadeira de uma criança, virou uma espécie de depósito de material de campanha do Maluf, né? Hoje daria para até emprestar para muita gente aí que está disputando o apoio dele. Acho que essa foi assim, o primeiro susto dos meus pais de verem, olha, cuidado com o que você está fazendo, que isso sempre pode gerar certas situações constrangedoras, né? Aliás, falando em constrangimento, tem uma outra muito ligada à minha família, que são os códigos que as famílias, os grupos vão assumindo em função de determinados consumos, né? Ainda nos anos 80 tinha uma campanha de papel higiênico, eu nem lembro a marca. Era Neve? Não sei. Que era um comercial que era um pedreiro, um senhor, que era o seu João, né? E ele estava colocando argamassa no banheiro, terminando de assentar os azulejos, e o menino, Pedrinho, queria usar o banheiro. E ele ficava, ai seu João, ai seu João, ai seu João. E o seu João ali terminando de colocar. Aliás, eu não lembro se era um reclame, uma propaganda de papel higiênico ou de argamassa, acho que era de argamassa, tá? Mas o fato é que em casa, enfim, em casa, até hoje, quando alguém está precisando usar o banheiro com uma certa premência, ai seu João, né? Então às vezes a gente está, sei lá, jantando, ou na casa de alguém, de um terceiro, ou mesmo em espaços públicos, os meus pais, eles olham assim, ai seu João, já é um código que está assumindo que precisa, com muita urgência, sair desesperado de onde estar para aliviar as pulsões. Eu tenho, com músicas, é muito engraçado, porque o meu pai era pianista, minha mãe tocava violino, e eu nunca fiz nada de música, sempre fui um desastre. Mas a minha memória musical ela é muito mais relacionada ao período que eu morei na Espanha.
Aliás, grande parte da minha identidade espanhola, ela está atrelada ao consumo de músicas, né? Era um hábito que a gente tinha muito forte, assim, durante pelo menos uns 10 anos da minha vida, que era toda quinta-feira ir em algum bar. Em Barcelona tem um monte de bar com música ao vivo, né? Principalmente rumba catalana, um gênero. Tem até uma canção que agora esses dias estava lembrando, que é Flor de Estios, Flores do Verão. A celebração da chegada do verão, que é agora, né? Esses dias, é algo muito forte e eu sempre relaciono a essa música, né? A chegada do verão, flores do verão e não da primavera.